E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Ana Sabrina. Ela que conheceu a devoção à Nossa Senhora através da sua mãe e hoje trabalha com terços personalizados. Desde pequena, a artista Ana Sabrina tem intimidade com o Santo Terço. Através do incentivo da mãe e da avó, tradicionalmente todas as noites elas se reuniam para rezar antes de dormir. E foi através desse artigo religioso que ela passou a participar de outros movimentos dentro da igreja e se fortalecer ainda mais na fé. E nós vamos conhecer agora com mais detalhes a história da artesã Ana Sabrina, ela que confecciona terços desde 2020. Ana, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer estar conversando com você. Boa tarde, Joyce. É um prazer todo meu recebê-los aqui e agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho para vocês. Ana, antes da gente começar a falar sobre o início da sua confecção com os terços, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua história com a Igreja Católica, o início da sua fé. A minha história se mistura muito, porque nós somos católicos desde quando nascemos. Já vem lá da minha avó, né? E ela catequizou todos os filhos dela, sem saber ler, mas catequizou, todos sabem todas as orações. E ela passou isso para os filhos. Então, minha mãe já trouxe isso para a gente, na nossa diária. E todas as noites nós rezávamos em casa após a janta. Então, já era um hábito onde nós filhos sempre rezávamos à noite. E foi seguindo até a nossa vida adulta. E depois cada um está seguindo seus caminhos, mas quando se reúne tem também um momento de oração do Santo Terço. Minhas filhas já pegam isso também, faço orações com ela todas as noites. Então, nossa relação com a oração do terço já é bem de sempre. Eu já nasci tendo a oração do terço já na vida da gente, sendo bem presente. Dentro da igreja, como já tinha essa base, então já começamos também nossa vida cristã, participando dos grupos, né? Eu fui catequizada na comunidade de Todos os Santos, paróquia São Sebastião, aqui próximo. E fiz primeira Eucaristia, crisma, fui acólita, fui catequista e hoje faço parte da liturgia já na outra paróquia, que é a Aparecida, que é onde eu moro. E sempre teve esse desejo, a vontade de participar, de servir, né? Hoje eu sirvo no canto, sirvo na liturgia e minha família sempre foi assim, a gente sempre participou, sempre serviu. Porque essa comunicação, Deus é tão maravilhoso com a gente, Ele nos dá tanta coisa que o mínimo que a gente pode fazer é servi-lo com todo o coração, com todo o carinho, com toda a alma. Então, a nossa ligação é mais ou menos essa, a do servir a Cristo. Desde o momento da oração que se faz, até o momento que se vai a uma missa, até o momento que faz uma leitura, é o servir a Jesus Cristo que é o mais importante. Então, você falou que já serviu de diversas formas. E em 2020, você passou a servir de uma forma mais específica, que foi através dos terços. Me conta como foi que se deu esse início da confecção dos terços. A confecção dos terços se deu mais ou menos num processo de depressão, né? Onde a gente passa por várias situações e às vezes a gente está gritando e não é escutado, porque até para você identificar que é um momento tenso como esse, é difícil aceitar. E um amigo fazia, eu comecei a postar, me perguntaram por que eu não faria também. E aí eu fiz o primeiro, levei uma tarde inteira para confeccionar o primeiro terço, mas deu tudo certo depois e eu continuei, comecei a produzir em uma certa quantidade. Havia encomendas e eu ia produzindo, postava, já tinha um outro nome anteriormente. E nessa questão de fazer essas postagens, eu fui conseguindo clientes, mas aí veio a procrastinação. Eu comecei a me auto-sabotar. E nessa auto-sabotagem, são vários processos que a gente passa, eu fui deixando de lado. Então, passei a fazer só para colega, para amigo, para dar de presente também, né? E depois, já esse ano, com mais força, com uma rede de apoio muito maior, uma rede de apoio de verdade, aquela rede de apoio de amor e de fé, porque eu realmente consegui fazer a Querigma e estou fazendo a Querigma acontecer, por conta das situações. Ana, e por qual motivo você escolheu Querigma como nome do seu empreendimento? Então, o nome Querigma já foi esse ano, versão 2023, mas antes existia outro nome, Benedite, mas eu ouvia tanta negatividade, vou usar esse termo assim, não ia dar certo, que eu inventava coisas que não tinham fundamentação.
E aí, quando foi esse ano, eu resolvi voltar em uma conversa. Eu peguei, conversando com o Jardilson, eu disse assim, não, pois vamos, tem que procurar outro nome, temos. E procurando mesmo na Bíblia, fazendo a leitura da Bíblia, e encontramos querigma, que foi lá em Atos dos Apóstolos, o primeiro anúncio do Evangelho. Então, se eu estou trabalhando a fé de várias maneiras, e a nossa primeira maneira é a querigma com terços, então estou anunciando a palavra através do Santo Terço a várias pessoas, porque aquela pessoa que procura um terço, ela quer viver de maneira íntima a sua oração. Principalmente se vai com o nome, você vai com o nome de uma outra pessoa, quer que aquela pessoa faça presente dentro da oração, dentro do Evangelho. Ana, e quando foi que você descobriu o sentido nessa confecção de terços? A partir do momento do desejo de orar mais, do meu desejo particular de orar mais. Às vezes eu estou confeccionando um terço e pode ter uma pessoa ao meu lado, que acontece muito, vou citar minha mãe e minha madrinha, sempre estão e me ajudam bastante na confecção. E às vezes eu estou conversando com elas, mas antes de iniciar o terço, eu faço uma oração. Então a pessoa que recebe o terço, já recebe o terço como uma oração dedicada a ela. Então, essa oração que eu faço para uma outra pessoa não está ajudando só a outra pessoa, está me ajudando a ter meu momento maior de intimidade com Deus. Hoje, minha conversa com Deus é muito maior do que há um tempo atrás. Então, Ana, você fala que a confecção desse artigo religioso, ele te traz paz, ele te fortalece na fé. Mas de que forma você acha que ele evangeliza o próximo, tanto aquele que dá, quanto aquele que também recebe? Os terços em si, a gente pode falar que é uma maneira resumida da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia. Existem textos devocionais, existem textos de súplicas, existem textos de agradecimentos. Então, dependendo da pessoa, ela vai escolher um texto para aquele momento, para aquele dia que ela está vivendo. Nós temos 67 tipos de texto dentro da igreja. Então, cada dia você pode pesquisar e encontrar aquele que cabe para aquele dia, porque nem todo dia a gente está bem. Tem dia que a gente está suplicando, tem dia que estamos agradecendo e tem um dia que é aquele da nossa devoção. Então, para cada situação dessa, existe um terço. Se você dá um terço de presente a uma criança, você está incentivando aquela criança a iniciação da oração do Santo Terço, que é uma oração que ela já vai pegar de pequenininha até quando ela crescer e vira uma rotina de oração para ela. Se você dá para um idoso, ele vai ter aquele momento de intimidade maior, de ser lembrado, porque o idoso ele gosta de ser lembrado, ele gosta do bom dia, do boa tarde, do boa noite. E se você dá um terço para um idoso, você pode ter certeza que ele vai lembrar de você em qualquer momento que ele triscar naquele terço. E para os adultos, é aquele momento da fé dele, às vezes no ônibus, pega o terço, começa a rezar enquanto vai trabalhar, no carro. Então, assim, são os momentos de evangelização que ele tem. Quando se reza o terço mariano, que são quatro mistérios, gloriosos, gozosos, luminosos e dolorosos, você contempla todos os momentos da passagem de Jesus Cristo na Terra. Então, de uma certa maneira, você consegue chegar até o Evangelho com a oração do Santo Terço. Então, dessa maneira, as pessoas conseguem ser evangelizadas, conseguem estar mais próximos de Deus, conseguem entender realmente o real significado do Evangelho, porque elas têm esse contato maior e mais presente na vida em Cristo. Ana, durante esses 3 anos em que você esteve confeccionando esses terços, muitas pessoas tiveram contato com esse artigo, né, com esses artigos religiosos. Teve algum testemunho específico que tenha te tocado? Sim, tenho de uma criança de 5 anos, que ela recebeu o terço de presente da mãe no dia do batizado. E do dia do batizado, a mãe me relatou que ela dorme com o terço todos os dias e aprendeu a rezar o terço. Então, assim, é muito bonito isso, porque é uma forma da criança já de pequena já saber a importância daquele momento de oração. Então, marcou bastante por ser uma criança, que às vezes você tem a criança como um serzinho que precisa você mandar toda hora fazer alguma atividade para que ela faça. E, no entanto, a pequena não, ela dorme já com o terço
porque ela reza ele antes de dormir. Então isso me marcou por ser criança. Então, Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, incentive cada vez mais o seu coração a seguir no caminho dele, no caminho da fé e da Igreja Católica. Eu que agradeço poder participar juntamente com vocês. A Querigma está aqui no intuito de transformar ideias em realidades. Então, da maneira que a pessoa quiser ser evangelizado, a gente tem um texto para cada ocasião. Muito obrigada pela oportunidade. E é dessa forma que a artesã Ana Sabrina se renova na fé, na espiritualidade e se alegra por tentar levar ao próximo a mesma intimidade que criou ao longo dos anos com o Santo Terço.